Estou inventando aqui agora que eu falo. Então, eu acho que eu vou acabar sobrepondo um pouquinho algumas questões que já foram mencionadas, porque eu vou falar um pouquinho de alguns trabalhos, evidentemente não dá para falar de todos. Eu escolhi agora, antes de vir para cá, alguns trabalhos com um leque de possibilidades de discussão, de conversa tão amplos, que a gente poderia passar vários dias conversando sobre as questões apontadas pelos trabalhos. Mas eu estou me lembrando no dia da inauguração, algumas pessoas estão visitando a exposição e reclamando: eu não estou entendendo esse trabalho, eu não sei o que é isso, o que quer dizer isso, né? E eu acho interessante porque a gente, diante de um trabalho de arte contemporânea, a gente tem que começar a pensar o que significa entender. Parece que entender, muitas vezes, é decifrar uma mensagem oculta que a gente poderia traduzir em palavras. Então eu digo: isto quer dizer isso. E eu cheguei a uma conclusão definitiva. Eu, com isso, resolvi o problema do trabalho e entendi, entre aspas, o que esse trabalho quer dizer. Quer dizer, se a arte fosse dessa forma, ela seria igual a uma comunicação direta, uma fala do dia a dia, como a gente ouve um noticiário na televisão. Quer dizer, na verdade, nós estamos lidando com um outro campo, que exatamente desarruma um pouco a linguagem, seja ela qual for, ou a linguagem falada, ou a imagem, o vídeo, a pintura, em qualquer meio que a gente pense. Nós estamos diante de alguma coisa que está exatamente desconfiando daquilo que nós já conhecemos, que nos desafia de alguma maneira. Então, a primeira encontro que nós temos com o trabalho, eu acho que a primeira coisa, isso que o Vergara falou de contar até 60, na verdade, você se sentir um pouco disponível para o trabalho, né? Colocar: bom, se eu não estou entendendo esse trabalho, por que eu não estou entendendo? Será que todos os artistas que eu não entendo fazem parte de um grande complô internacional de vigareta, né, para me enganar, né? Então o problema é do outro, a teoria conspiratória, ou será que eu tenho algum limite, né, e que, para me aproximar desse trabalho, eu tenha que ter algum tipo de informação que eu ainda não tenho, né? Será que eu tenho que ler? Porque as pessoas falam assim: eu tenho que ler para entender um trabalho. Tem sim. Tem sim. A gente lê para ligar um celular, não tem um manualzinho lá, às vezes que não sei como é que dá o comando. Quanto mais para a arte. Quer dizer, a gente precisa ter um certo conhecimento prévio, né, para se relacionar com qualquer coisa que é uma construção da cultura. Não é uma verdade absoluta na arte. A arte é uma invenção. Quer dizer, se nós compartilharmos desse jogo, né, que implica as possibilidades de interpretação, que evidentemente são muito abertas, né, são muito amplas, e pessoas diferentes vão ter entradas diferentes no nosso trabalho, essa obra vai nos tirar da posição que nós estávamos antes. Quer dizer, esse estranhamento diante de uma obra é exatamente um dado positivo para ela. Eu até tinha anotado aqui, no início, eu não vou ler todo, que é muito grande, isso não tem tanto tempo assim, que é um trechinho de uma poesia do Carlos Drummond, que se chama A Falta que Ama. E a primeira estrofe é assim: entre areia, sol e grama, o que se esquiva se dá, enquanto a falta que ama procura alguém que não há. Isso é o primeiro estrofe da poesia. A gente vai dando, o que significa isso? Né? O que significa o título, A Falta que Ama? Quer dizer, a gente pode fazer uma série de viagens. Será que alguém em busca de uma pessoa? Será que alguém perdeu uma pessoa? Será que é um encontro possível entre duas pessoas? O que significa isso? Se fosse para ter um significado unívoco, ele tinha escrito. Ou o Drummond faz parte dessa grande conspiração de enroladores, né, que escreve de uma maneira dúbia, exatamente para enganar a gente. Quer dizer, obviamente, o que está em jogo aqui é uma outra maneira de lidar com a linguagem, né? É uma outra possibilidade de pensar a linguagem que não a comunicação direta. Quer dizer, isso é que se chama uma maneira poética, ou se a gente quiser, uma maneira artística. Quer dizer, aqui entra em jogo as rimas, o som, o ritmo, conexões entre palavras que são muito improváveis, que vão gerar significados que normalmente
no dia a dia, a gente não teria, né? E nesse sentido, eu destacaria alguns trabalhos que estão aí espalhados pelo salão, que parecem criar essas conexões, começando pelos premiados, o trabalho do Cleanto, do cachorro lá, que é o olho parado não vê. Tem vários aspectos aí curiosos. Primeiro, diferentemente do que a gente está acostumado com a imagem da televisão, do cinema, ou do documentário, né? Quer dizer, são imagens que não estão narrando uma história, né? Elas mostram um encontro. Quer dizer, esse olho parado que vê não é só uma câmera fixa diante da imagem que acontece diante da câmera, mas é um olho que está atento a situações que normalmente a gente passaria por elas e não veria, de tão banais, de tão insignificantes. Quer dizer, um cachorro vira-lata na rua, tem aos milhares por aí. Cada esquina a gente pode se deparar com um desses. Agora, nós vivemos num mundo em que tempo é dinheiro. A gente hoje assiste televisão com o controle remoto na mão, né? Porque são cento e tantos canais, eu estou vendo um, estou perdendo os outros 99, né? Eu tenho que ver todos, eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho que estar estimulando o tempo inteiro. Então qual é o tempo que eu tenho para pequenas coisas, para coisas delicadas, para coisas silenciosas, né? Então, se deparar com um cachorro perdido, sozinho, solitário, aquela solidão de abandono, e ainda mostrar esse banal em câmera lenta, né? Quer dizer, nos atrasa. Eu estou vendo uma coisa insignificante num outro tempo. Quer dizer, eu acho que isso é uma maneira diferente de mostrar o óbvio, né? Nos reeduca de uma certa maneira para prestar atenção ao mundo, à realidade, né? Aquilo que está em volta de nós, que tem uma dimensão poética, que muitas vezes na nossa pressa e no nosso condicionamento, inclusive, pela mídia, pela rapidez com que as coisas são, a gente não vê. Quando a gente vai falar hoje em paisagem, fotografia de paisagem, o que a gente vai dizer em mente? Revista Geográfica Magazine, com aqueles lagos, com aqueles reflexos, né? Paisagens nevadas, aquelas flores lindíssimas, né? Sempre muito parecido, né? Qualquer guia de viagem, qualquer internet, né? Você entra num site de um país qualquer, tem aquelas mesmas fotos belíssimas, pôr do sol, né? Tem muito pôr do sol sempre. Quer dizer, esse tipo de clichê nos inunda no dia a dia. Então a gente depara com, a gente falou, o Franz mencionou que a primeira sala lá de baixo tem algumas paisagens. E aí a gente se depara com a paisagem do Luiz Alberto em preto e branco, quer dizer, já não tem as cores que normalmente nos seduziriam na paisagem, feita com um pinhole, que é a antitecnologia. Quer dizer, enquanto essas revistas cada vez mostram uma sofisticação de imagem, de impressão, de recurso tecnológico altamente sofisticado, quer dizer, um artista tem um olhar para uma paisagem com um pinhole, que é uma caixinha furada, né? O sistema mais rudimentar de aprisionar um momento. Quer dizer, aquela paisagem em preto e branco vai lembrar talvez uma paisagem de um Turner, né? Uma coisa meio enevoada, meio embaçada, que nos força a tentar decifrá-la. Ela é meio misteriosa. Da onde é aquele lugar? Do lado dela ali, também tem a paisagem da Regina, né? Que é quase vazio, que a gente imagina que a foto registra a obviedade, ela exacerba essa obviedade das coisas. Ali nós temos uma fotografia que é o contrário, né? Uma fotografia da névoa, uma fotografia que não mostra quase nada. Novamente, nos mostra a delicadeza de algo que talvez, por ser um dia nublado,